caros, vamos aos relatos pessoais. Nessa oportunidade eu quero falar sobre algumas questões ligadas ao próprio ser humano, que diz respeito à questão da própria forma dos humanos exercerem seu poder sobre os outros, ou daqueles que têm, obviamente, uma fraqueza, um calcanhar de Aquiles e querem, em contrapartida, para atenuar a sua frustração, fazer mal aos outros. Quero citar algumas frases, sentenças de alguns filósofos famosos. Eu vou citar a primeira, até boa, de Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Já pensando de uma maneira totalmente diferente a de Rousseau, Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, que é extraído exatamente daquela passagem de Jó que fala sobre o Leviatã, que é uma espécie de grande peixe feroz, ele diz que o homem é o lobo do homem, que o homem é essencialmente mau, ou em outras palavras, nasce mal, independente de sociedade corrompê-lo ou não, corrompê-la ou não. E diz que é necessário utilizar das regras para que, de fato, o ser humano seja sociável, seja social. Bom, nesse contexto, a gente pode pensar acerca de muitas coisas. E eu quero trazer algo que eu vivi para a gente, então, fazer uma reflexão aqui. Eu me recordo que na minha época de infância, eu já até relatei em algumas partes, ou em alguns vídeos desse mesmo quadro, e também na própria adolescência, eu sofria muito bullying. E mais tarde eu fui entender o porquê que eu sofri o bullying e o que estava por trás das pessoas que praticavam o bullying contra a minha pessoa. E ficou evidenciado que aquelas que faziam bullying sobre mim era por o seguinte motivo, na maioria das vezes. Tinham elas alguma frustração, algum segredo oculto que, se fosse descoberto e jogado ao público, eles ficariam caladinhos, não praticariam mais o bullying. E eu sofri o bullying exatamente porque eu ficava na minha. Eu fui educado, como já disse muitas vezes, a ficar na minha. E até uma posição judaico-cristã, entre aspas, que a gente tem que ficar na nossa. Até aí, ok. Mas quando a gente sofre represálias, quando a gente sofre abusos, quando a gente sofre propriamente a intimidação, o bullying, não tem como nós ficarmos quietos, parados, estagnados. Isso não é do Evangelho. Eu estava acompanhando faz muito tempo o próprio, que eu até admiro em algumas pregações, pastor John Nimanji, e ele estava pregando algo que eu abomino agora. E não é simplesmente do meu próprio pensamento isso, é bíblico. Porque tudo com temperança, há casos e mais casos. E por falta de ensinamento, de sapiência, de explicar as coisas nas suas minúcias, nos seus detalhes, nas suas possibilidades, eles ficam fechados numa ideia religiosa, não no sentido bom da religião que conecta a Deus, mas no sentido ruim, perverso, que conecta o homem ao homem, ou a instituição religiosa, fazendo a lavagem cerebral nas pessoas que acreditam piamente naquilo e acham que se sofrer é porque é pela causa do Senhor. Então, eles entregam as suas próprias vidas. Mas não é bem assim que o Evangelho, Jesus Cristo, nos ensina. Então, ele dizia o seguinte: você, irmão, que outrora respondia a todos, você que outrora não levava desaforo para casa, agora porque é nova criatura não faz mais isso, agora sofre os vitupérios de Cristo, mais ou menos nessa entoada, mais ou menos nesse sentido, ele falava. Tem que explicar que cada caso é um caso. É óbvio que não é para nós puxarmos contendas, brigas, dissensões com ninguém, nós que somos cristãos. Não é para a gente também ficar incomodado por qualquer zombaria ou qualquer coisa do sentido.
é para a gente louvar a Deus, às vezes, quando nós venhamos sofrer alguns abusos, algumas perseguições. No entanto, todavia, quando é demais, como diz o ditado, tudo que é demais é veneno, nós temos meios, mecanismos para agir. Nós vivemos em sociedade. A igreja, inclusive, ela é registrada, tem o seu CNPJ, tem direitos, porque é personalidade jurídica, e tem deveres. A igreja tem dever, por exemplo, de mostrar o que entra, o que sai, a receita, prejuízo para a própria Receita Federal, governo federal. É uma obrigação para ela ter validade no mundo que nós vivemos, no Estado. A igreja, ela tem um líder, um fundador, e o fundador é dono daquela igreja. Está ali. Então ela tem um outro patamar. Ela não é uma igreja que outrora se configurava na época de Cristo, ou na época dos primeiros discípulos, apóstolos, na igreja primitiva, que ela tinha a represália do povo judeu ou das sinagogas, precisamente do judaísmo, e também do Império Romano, que não dava legalidade de igreja, dizia que era seita, dizia inclusive que era seita dos cristãos. E nós, povo brasileiro, estamos sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil, porque tem que dizer isso. Tem gente que não entende, faz um extremismo, uma interpretação totalmente equivocada. Estamos também sob a égide do Código Civil, que fala das entidades religiosas, Código esse de 2002, e lá diz os direitos e os deveres. A igreja, por exemplo, tem o direito de não pagar imposto, de ter, ou seja, a ajuda do governo nesse sentido do direito tributário ou dos tributos. Enfim, poderia aqui falar vários exemplos. Então tem gente que não entende isto e acha que tem que sofrer calado e passa isso para os filhos. Pais que não entenderam a palavra de Deus. A Bíblia diz para os filhos honrar seus pais, mas para os pais não irritar de seus filhos. E quando os pais não disciplinam no sentido de doutriná-los, ensiná-los a verdade, a não ser qualquer um, a não ser um mole, um frustrado, um que fique caladinho, um que não responda a nada, se não ensinar que não é para ser assim, realmente a criança vai sofrer uma série de agressões psíquicas, físicas. A pessoa vai ter problemas com a sua psique no futuro, isso é comprovado. Então aqui no meu canal não tem essa firula, aqui é explicado tudo, seja no contexto que for. Então eu, no caso que eu estava falando, comecei a compreender isto, que fui educado errado. Eu não pertencia necessariamente à igreja, visitava na época, participei de escola dominical, etc. Só que a educação que foi me dada foi uma educação de gente que não está feito para o mundo. O mundo não é mil maravilhas, um mar de flores. O mundo tem os seus problemas e exatamente família ou os pais, eles têm que ter o feeling da coisa e passar para o filho. Tem que ter exatamente a responsabilidade, tem a incumbência, tem a missão de passar a verdade para os filhos. Claro que no meu contexto era difícil, porque fui criado com meus avós. Meus avós tinham cuidado dos seus filhos, depois estavam cuidando até mesmo de outros netos, que seriam meus primos. A minha mãe morava com meus avós, mas também tinha lá os seus pormenores, meu pai distante, eu precisava realmente era de um pai conselheiro, porque eu só fui aprender isso depois. Então foi uma ingenuidade minha, que foi incutida em mim na realidade, porque também se tivesse uma mãe sábia, diria, olha filho, você fica na sua, você não briga com ninguém, mas se alguém bater em você, se alguém fazer algum bullying, você chama a direção. Se não der certo para chamar aqueles que estão lá na frente, na direção da escola,
Se você puder bater, bate. Se você puder chamar alguém para lhe socorrer, chame. Se você puder fazer qualquer coisa, faça. Tem autodefesa, autotutela. A igreja não ensina autotutela. A igreja não ensina a gente a se defender. Ah, tem que ficar quietinho. Então, você vai deixar o seu filho morrer por ser vítima de bullying ou de brigas, ou o que quer que seja? Graças a Deus, em breve eu vou falar no canal, nós temos uma lei que veda o bullying desde 2012, mas na minha época não tinha isso. Estou falando de década de 90 e final dos anos 2000, antes mesmo, 2004, 2005, por aí, 2006. Porque eu estudei de 95 até 2006, tá? Isso porque me reprovaram de uma maneira equivocada. Eu era para ser, com toda certeza, passado, vamos dizer assim. Eu era para alcançar o parabéns para ir para o outro ano letivo na outra série. Mas não me deram também uma certa atrapalhação por não ter, um certo prejuízo por não ter exatamente alguém que me defendesse ali, porque teve outras pessoas que tiveram a mesma situação que eu e foram ajudadas. Então eu fui até lá, só tive esse probleminha aí, só um ano repetido na primeira série, eu tinha 6 para 7 anos, e depois eu não rodei nenhuma vez. Mas eu sofri muitos bullying, e às vezes eu não entendia por que eu sofria. Depois, mais tarde, eu entendi, eu era ingênuo demais. As pessoas me provocavam, eu ficava na minha. Eu não reagia. Aí você não reage, é o bobinho da corte. Você devia dizer, eu sou isto e você é aquilo. Até que um dado momento eu comecei a agir e as coisas começaram a mudar. Eu me recordo, inclusive, que eu tive vendo o meu primo pequeno sofrendo bullying. Se eu não fizesse o que eu fiz para salvar ele, ele continuava a sofrer. Isso é culpa da igreja. Eu digo igreja, instituição mesmo. Os pregadores que não sabem falar sobre verdades bíblicas. Jesus, ele se defendia. Chamavam ele de adulto, ele dizia, eu não sou adulto. Eu não ficava quieto. Chamavam ele de filho do diabo, que estava trabalhando pelo Beelzebul, ele dava a resposta. Olha, como é que posso ser do diabo? Eu estaria aqui dividindo a casa. Eles diziam que Jesus era isso, era aquilo, um comilhão, um beberrão. Jesus disse raposa para Herodes, aquela raposa, aquele fariseu, aquele imundo, essa raça de víboras, essa raça imunda, incrédula. Então, analise todo o evangelho, tudo aquilo que Jesus fez. Jesus viu lá e tinha gente fazendo coisas erradas no templo, ele foi lá com o chicote e deu chicotada. E olha que na realidade ali Jesus nem foi confrontado, entre aspas, foi só a configuração do zelo. Imagina se fosse confrontado. Mas como é que Jesus morreu e ele deixou tudo, morreu com amor? Aquilo era para cumprimento de palavra. Nós não somos Jesus. Nós não somos o Messias. Era necessário passar por tudo aquilo. Um outro exemplo, Paulo, quando eles queriam fazer o mal para ele, acionou a justiça romana, dizendo, eu sou um dos romanos. Ficaram com medo. Autodefesa. Porque quando é a hora, quando não é a hora, não é a hora. Então, tem muito exagero, muito erro. E como eu disse, a sociedade que nós vivemos não é a sociedade de Paulo, não é a sociedade de Jesus. E se nós formos para a lei, na época dos judeus, que Deus deu a lei para os judeus, era olho por olho, dente por dente. Mas em Cristo vedou isto. Não é bem assim. Jesus disse para nós amar, inclusive, os nossos inimigos. No entanto, ele não disse que é para a gente ficar quieto. Ele não disse que é para a gente ficar sem fazer nada quando for afrontado. Pelo contrário. Quando alguém não receber vocês numa cidade, sacuda os pés para não pegar nenhum pó daquela cidade. Não foi uma represália, uma resposta?
Quando ele disse, se alguém vier lhe afrontar, ou você for para o caminho, levai a espada. Não é a espada para o conflito necessariamente, mas era para se prevenir. Eu não estou aqui defendendo briga, contenda. Eu não estou aqui defendendo violência. Eu estou dizendo que diante de injustiças nós temos respaldo bíblico para lutar, para confrontar, para, em nome de Jesus, vencer todo o mal, para não ficar cabisbaixo, para dar uma resposta muito boa, para impedir a prática, no caso de bullying. Para encerrar a história e contando exatamente o que me ocorrera num fato de muitos de bullying. Certa feita, esse camarada, que inclusive tem a ver com Jean Paul Sartre, é o nome de Jean, ele me viu sozinho e eu já estava fora, obviamente, de escola, estava praticamente com o canudo do 2º grau. Mas como ele achava que eu era aquele tolinho da época exatamente da escola, e depois eu teria sido uma pessoa religiosa, então eu vou lá xingar ele. Mas só que eu vou xingar ele com uma turminha, que uma turminha no meio ficou xingando. E eu respondi diretamente a ele. E ali ele ficou assim, meio assim, mas continuou falando. Aí me veio exatamente na mente, você só é macho debaixo do outro macho. Como é um ditado do Pete Bicha, personagem do Tom Cavalcante. Quer dizer, quando ele está com os machos dele, ele é o bambambam, mas quando está sozinho fica quieto. Aí recentemente encontrei esse camarada, eu estava com a minha esposa, eu disse, aí viado, como é que tá? Ah, mas se você for agressivo. Aí ele ficou quieto, porque estava sozinho. Então assim, a gente vai comprovando, vai enxergando o porquê disso. Depois, vai enxergando que quando ele começou a estudar comigo, ele já tinha problemas psíquicos, porque foi levado, conduzido pela psicopedagoga para estudar, que não queria, porque tinha uma desavença na família, parece que o pai tinha abandonado ele, ou separado, alguma coisa assim. Então o camarada já tinha uma frustração, para ter essa frustração, vou frustrar os outros, fazer mal aos outros. Isso é perverso. Teve uma feita, ou certa feita, que um outro camarada estava com a mulher dele e começou a me chamar de uns apelidos. Ô, Foz, ô, sei o quê. Aí eu disse um palavrão para ele e xinguei a mãe dele. Xinguei o pai dele. Ele ficou quieto. Nunca mais praticou aquele bulo comigo. Ah, mas você pecou, você falou um palavrão. Não, me defendi. Não seja tolo. Certa feita eu ouvi o Caio Fábio falar, e é uma verdade, xingaram ele de crentezinho, não sei o quê, não sei o quê. Ele pegou, deu um supef, deu um soco num, que nunca mais ele perturbou. Não sou favorável a isto. Mas existem determinados casos, se você ficar só aceitando caladinho, eles vão pintar e bordar contigo. Até porque eles fazem aquilo para te testar até onde você vai. Até onde você é paciente. Aí vão dizer, você não é cristão. Não, eu sou muito bem cristão, seguindo aquilo que Jesus disse, que o zelo da minha casa me devora. O zelo da verdade, da casa do Senhor. Jesus pegou uma zorrague e chicotada daqui, chicotada de lá. Então, analisai. Tem gente que não entende as coisas. Segundo as falas que eu falei, o que eu acredito, segundo as sentenças dos filósofos, verdadeiramente um homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Até pode ser. O homem nasce mal e precisa de regras para ser sociável? Até pode ser. Mas o que eu penso de fato é o seguinte, que o ser humano é neutro. Ele é neutro. E vai depender exatamente do ambiente que ele foi criado. Então ele não é bom ou não é mal. Ele torna-se, até tem um filósofo que fala mais ou menos isso que eu me esqueci agora. Ele torna-se por conta do ambiente. Até acho que foi o Piaget que falou isso, sobre a questão do ambiente. A pessoa ser o que ser porque foi exatamente incutida em algumas coisas, ou foi colocado na sua mente algumas coisas, e ele foi criado naquele ambiente, absorveu tudo aquilo. Então, uma pessoa, e também essa tese pode cair por terra, é óbvio, mas eu creio um pouco nisso. A pessoa é neutra.
ela começa a sofrer de várias formas, então ela se torna exatamente uma pessoa ruim. Agora, se ela tem coisas boas na vida, isso estatisticamente é mais comprovado. Se ela de fato tem amor, tem tudo, ela não tem para ser, ela não tem que ser uma pessoa ruim. É óbvio que tem casos que o pai e a mãe dão um exemplo, fazem tudo para o filho não dá em nada. Aí muitos vão dizer, é coisa de caráter. Até concordo, porque existe, mas esses casos são exceção à regra. Exatamente, as crianças, os bebês vêm para o mundo neutros. Tanto é que Jesus disse, deixar as criancinhas virem a mim, que delas é o reino dos céus, quer dizer, eles não têm pecado. Depois de um certo tempo, possivelmente vão ter, porque tem a consciência de tal. Inclusive, a Igreja Católica já ensina diferente, que as crianças têm que se batizar desde o início, porque morrem, vão para um limbo, porque não aceitaram a Cristo, não se batizaram. Isso é tolice. A criança é pura, é salva. Aí muitos vão pensar que ela nasceu boa. Não é necessariamente boa, é que ela está num período neutro. Deus consegue até perdoar se for feito algum ato errado de uma criança. Por exemplo, a criança está num ambiente que lhe ensina a ser bandido e ela torna-se bandida e morre. Mas talvez é na ingenuidade que ela está fazendo aqui. Talvez não é. Eu creio até 6, 7 anos que seja. Às vezes uma criança vai brincar na maior ingenuidade com uma arma de verdade, mata o pai e a mãe, como já ocorreu. Mas não foi porque ela quis, ela não teve a intenção, ela foi brincar. Eu tenho que analisar tudo isso. Então, a regra, ou por via de regra, eu creio que nós nascemos neutros e depende do lugar, do ambiente que nós fomos inseridos, no grupo social que nós pertencemos, a família que nós pertencemos, que é uma espécie de grupo social, é que vai influir exatamente em quem nós somos de fato, vai mexer no nosso brio, vai mexer no nosso superego, vai mexer conosco, para que tenhamos a moral que for, o uso e costume que for, e por aí em diante. Certa feita, e que tem a ver com essa questão da exceção à regra, do que eu falei há pouco. Uma pessoa praticava bullying comigo. O cara tinha uma educação impecável, praticamente, filho de uma professora e de um advogado. Hoje é advogado, inclusive é até procurador do município. Só que o camarada praticava bullying comigo, não sei porquê. Como eu disse, possivelmente por conta de eu ser quieto. Eu não puxar briga com ninguém, vamos mexer com esse cara. Tinha a patotinha dele. E o cara era tão sacana, que quando ele queria fazer perversidade, às vezes era comigo ou com o outro trem, ele dava um pacotinho de salgadinho, de bolacha, do que for, que ele sempre ganhava, ele não comia da merenda, porque ele era quase uma espécie de filhinho de papai, ganhava tudo lá do pai. Para os outros mais pobres, e os mais pobres se uniam com ele e faziam o que ele queria, vamos dizer, vamos bater naquele cara lá, vamos brincar com aquele cara, e vamos lá e faziam isso. E eu sofri por conta disso. E às vezes eu tentava fazer-me de mais gente boa, aceitando a tudo, querendo ser o amigo dele no sentido para não receber nenhuma represália, mas não adiantava, mas eles vinham com aquelas sacanagens para cima de mim. E eu só fui entender algumas verdades depois de grande. Fui entender que o pai dele é um sujeito, apesar de dizer que ser cristão, de escrever em nota de jornal que Jesus, amor a Jesus, e deve ter ensinado exatamente isso para o filho, que é um santo cristão e não sei o que, não sei o que. É um sujeito idiota, sarcástico. É um sujeito que gosta de zombar dos outros. É um sujeito que não cumpre de fato aquilo que o Evangelho ensina. E aí ele passou isso para o filho. Por mais que ele deu uma educação maravilhosa de ajudar o próximo, de ser, vamos dizer assim, até cristão, católico, obviamente, mas aquilo o filho herdou. Então vamos fazer aquela sacanagem. Aí teve um dado momento que eu peguei esse camarada sozinho também. Quando ele estava junto, e tinha a ver com aquela questão do macho debaixo do outro macho, ele estava sozinho. Ele ficou quieto. Porque o curioso é isso, o macho, debaixo do outro macho, que faz? Quando o macho está com a fêmea, ele fica calmo, ele não faz muita coisa. A não ser que a fêmea está virando macho também, né? A minha fala aqui não é de preconceito, não, é a verdade. Isso aí é uma análise bastante freudiana que eu estou fazendo. Então, o macho debaixo do outro macho,
para se prevalecer um grupo, como faziam os imperadores no passado. Eu sou imperador, eu tenho que mostrar para vocês que eu sou imperador. Então ele bulinava, ele abusava dos seus servos, fazia a prática homossexual. É mais ou menos aquilo. Só que uma outra configuração um pouco mais leve, branda, entre aspas. Então, que ele estava com os machos dele, ele virava o valentão. Aí estava sozinho, peguei, disse de tudo para ele. Mandei a mãe dele lá para aquele lugar e o pai dele lá para aquele lugar. E eu disse, olha, tu toma cuidado comigo que eu vou te pegar e tu vai ver o que acontece. Pra quê? O camarada ficou louquinho da Silva, não sabia o que fazer, pensou que eu ia matar ele, fazer qualquer coisa. Outro dia, encontrei ele no supermercado e já estava com o celular assim, já querendo avisar alguém que eu estava ali, que eu podia pegar ele. Medroso, covarde, mano a mano não é nada. Então esse tipo de pessoa aprendeu no ambiente que viveu. O pai era bom, quase 100%, mas nessa parte era errado. É um sujeito que gozava dos outros. Mas quem goza dos outros, uma hora vai ser gozado. O homem mal vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque pensa que não? Tudo que nós fizemos nessa vida, uma hora seremos cobrados. Se não nessa vida mesmo, na outra, na vindoura. É necessário fazer essa análise. E os pais e as mães têm que ter essa obrigação para com os filhos. Ensinar tudo como é que é o mundo. O mundo não é o quarto da criança. O mundo é bastante maligno. O mundo jaz no maligno. E se você não tiver jogo de cintura, e se você não tiver, ou a criança não tiver sabedoria, entendimento, para lidar com a situação, porque tem situações que você pode simplesmente fazer que não está dando bola para aquilo, utilizar, eu diria, da ferramenta do desdém, do desprezo, que não dá nada. Às vezes o desprezo, o desdém dá. E aí que é o complicado. Aí tem que, para ver de fato, chamar alguém para ajudar, para intervir. É complicado. Certa feita eu estava caminhando, e logo eu vou contar também no canal sobre os problemas que eu tive. A polícia me olhou, achou que eu era um criminoso. Estava caminhando. Achou que eu estava andando rápido porque eu estava fugindo deles. Aí vieram chamar eu disse, olha, eu estou sem documento, mas quero saber, aí não tem, vai. E começaram já a me pressionar e bater, e querer bater, e viram que não tinha nada, depois se arrependeram do que fizeram. Eu também disse algumas coisas, porque eu também não vou ficar quieto. É um processo lógico, não sou crente babaca, eu sou um cristão sábio. Então, você percebe, você caladinho, também você pode ser interpretado de uma maneira equivocada. Então, é tudo com equilíbrio. Tem hora para falar, tem hora para não falar. Tem hora para agir, tem hora para não agir. E isso a criança tem que ver na prática, mas tem que ser instruída nesse sentido. Porque se só for instruída a ficar quieta, vai só sofrer na vida. Se for instruída a ser amigão de todo mundo, também só vai sofrer na vida. Porque vai ter aqueles sem vergonha que vão se aproveitar, vão bater, vão enganar, vão roubar, vão aproveitar da lealdade deles. Se vocês têm uma ideia, certa feita, eu estou falando muito dessa questão do bullying, mas eu vou lembrando os casos. Um camarada fazia bullying comigo, bullying. Eu acabei pedindo dinheiro para outra pessoa para comprar uma bolacha para esse cara, para que esse cara comesse na merenda, para não vir fazer mais bullying em mim ou bater em mim. Então, algumas situações foi feita, umas coisas absurdas de 10, 15 pessoas vim praticar aquilo contigo, porque só sabe quem passou por isso. E não tem ninguém para te defender. E quanto mais você queria se esquivar, mais aqueles canalhas, vagabundos, sem vergonhas, filhos do diabo, pobres fudidos, faziam contigo. Pobre no sentido espiritual da palavra, principalmente. E muitos, se você fosse perguntar, não, eu sou filho de cristão, não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Não creio em Deus, coisa nenhuma. Tu crê que Jesus de barro. Que o Jesus verdadeiro é amor. Ele não puxava encrenca com ninguém, não. Mas se fosse intimidado, provocado, aí ele falava, aí ele agia. E o mal da religião, que ainda prossegue, lamentavelmente, esta erva daninha sendo pregada, é dizer que é para recuar, para ficar assim. Não explico, não tem doutrina nesse sentido. Possível de lição, vamos prezar pelo amor, amar a Deus todas as coisas, próximo a si mesmo. Não estou dizendo o que eu disse aqui para estimular a briga, contenda, violência, não. Cada caso é um caso.
Estou dizendo o seguinte, que existem casos que é necessário a pessoa agir. Às vezes até chamando alguém, esse alguém não ajuda, essa autoridade não ajuda. Então você tem que ir com a sua própria força, autotutela. Tem que mostrar que tu é homem, que tu é mulher. Ou que tu é um cristão, uma cristã, mas não é tolo, não é fanático tolo. Não é qualquerzinho, qualquer louquinho, que é o que ensina a religião. E os pastores, que na realidade eles têm que ensinar aquilo, porque só ficam lá em cima do púlpito pregando. Eles não vão para o mundão sofrer, o que muitos sofrem, no trabalho, na escola. E quando acontece alguma coisa com os seus filhos, eles vão lá agir. Então eles são hipócritas, eles não ensinam a verdade do evangelho. Quando é para eles defender os filhos deles, eles vão defender. Mas eles educam a você a não defender o seu filho ou não ensinar a verdade do seu filho. Isso é um pecado grande, se pararmos para analisar. A exceção à regra, no contexto necessariamente falando, é óbvio que existe pessoas dos ambos lados, vamos dizer assim, que foram criadas num ambiente ruim, se deram pessoas boasíssimas, ou pessoas do bem, fazem bem ao próximo, a si mesmo, são pessoas de exemplo, e tem aquelas pessoas criadas num ambiente totalmente favorável e não deram em nada, e só deram para incomodar, seja no grupo social que for. Só que isso também, se for parar para analisar, não tem só a ver com o caráter necessariamente, tem também a ver um pouco com o ambiente. Por quê? A pessoa que foi criada num ambiente talvez tão desfavorável, mas teve alguma referência em algum ponto ou algum tempo de sua vida. Ou foi um avô, ou foi uma avó, ou foi uma pessoa distante, ou alguém que lhe ajudou. E a outra pessoa que tinha tudo para ser do bem e não foi, talvez foi frouxidão na educação dos próprios pais, que não deram muito em cima, que acharam que era só dar tudo do bom e do melhor, que isso já faria do filho uma pessoa excelente ou coisa dessa natureza. Ok? Eu queria fazer esse adendo referente a essa reflexão muito importante sobre se nós nascemos bons ou ruins. Jean Paul Sartre diz que nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Thomas Hobbes diz que nós nascemos maus e precisamos de regras. Na realidade, nenhum nem outro. Pode até ser em algumas circunstâncias, mas na realidade o que configura mesmo é o neutralismo da criança, do bebê, que com o avançar do tempo e do modo que ele está sendo educado e aonde que ele está inserido no contexto ou no ambiente é que vai interferir, obviamente, na sua vida. E tem isso a ver, inclusive, com aquilo que o Freud falou sobre o período de molde, que vai de 0 a 7 anos, e é ali que faz a personalidade do futuro ser humano nos exemplos que ele teve quando criança. Tá aí, abraço e até a próxima.